A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e é com muita alegria que convido a todos para refletir nessa palavra maravilhosa que está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. E diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Muitas pessoas são escravas do dinheiro. Dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas não é bem assim. A Bíblia não diz que o dinheiro é uma coisa ruim. Ela também não diz que o dinheiro está por trás de todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e reconhece que o dinheiro, quando bem usado de uma maneira correta, ele pode ser muito útil e pode nos favorecer. O versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males significa que o amor pelas riquezas é uma fonte de toda sorte de problemas. E está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Essa declaração foi escrita pelo apóstolo Paulo ao fazer uma advertência contra os falsos mestres e alertar para o perigo das riquezas. O versículo bíblico deixa claro que o dinheiro em si não é mau. Na verdade, a Bíblia diz que a riqueza é uma dádiva de Deus. O que o versículo bíblico condena é o pecado da avareza, isto é, o amor ao dinheiro. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus, o nosso Senhor, diz que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que significa o dinheiro. Paulo, ao usar essa expressão, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, ele explica e aplica essa frase a um contexto que refere especialmente aos falsos mestres e membros apóstatas da comunidade cristã. Isso significa que ele diz que a paixão e a ganância pelas riquezas formam um comportamento característico dos falsos líderes e mestres que tentam corromper a Igreja de Cristo. Amados, apesar do contexto específico em que essa frase é aplicada, ela não deixa de possuir um princípio universal. Isso quer dizer que a repreensão do apóstolo Paulo não se destina apenas aos falsos profetas, ela se destina a todos aqueles que se perdem no amor pelo dinheiro. Não podemos fazer do dinheiro o nosso Deus, ou seja, fazer do dinheiro a coisa mais importante da nossa vida. Devemos deixar o dinheiro no seu devido lugar e não permitir que ele controle nossas vidas. Temos que nos mostrar contentes com as coisas realmente necessárias, como comida, roupa, abrigo. Não devemos ser gananciosos. A ganância é um desejo forte e egoísta que leva o homem a desejar mais do que necessita. E mais, a ganância é uma forma de idolatria, de adoração falsa. As pessoas gananciosas
muitas vezes fazem coisas erradas para conseguir o que elas desejam, e esse desejo torna-se prioridade. Muitas pessoas colocam algo desejado acima de Deus. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que foram seduzidas pelo amor ao dinheiro. O caso de Ananias e Safira serve como um exemplo. O amor ao dinheiro levou o casal a mentir e a pensar que poderia enganar a igreja e o próprio Espírito Santo. Antes desse casal, a avareza também esteve entre as motivações que levaram Judas Iscariotes a trair seu próprio mestre. A história prova que o amor ao dinheiro tem sido raiz de muitos problemas. São inúmeros os casos de fraudes, roubos, famílias destruídas, homicídios, guerras, tudo por causa do amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo escreve que alguns, nessa cobiça desenfreada, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amados, o amor ao dinheiro tem feito muitas pessoas se extraviarem em atitudes, conduta e confissão do corpo da verdade cristã. Realmente não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Muitos deixam de buscar as coisas do Senhor e acabam se perdendo em sua dedicação às riquezas. A ganância também é o oposto do contentamento. Quando desejamos sempre ter mais, perdemos a alegria de desfrutarmos daquilo que temos. Quantas famílias não foram trocadas pelo amor ao dinheiro? Quantas crianças não tiveram a presença dos seus pais por eles serem obcecados por amor ao dinheiro? No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, diz: Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo o tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amados, a ganância não está ligada somente ao dinheiro. A ganância pode se revelar no desejo de comprar algum bem ou no desejo de atingir um certo nível na vida. Ou seja, a ganância revela-se quando deseja-se viver além das próprias possibilidades. A ganância, assim como qualquer outro sintoma do amor ao dinheiro, pode destruir uma vida. É preciso ficarmos atentos às sementes que deixamos crescer no nosso coração. Precisamos definir o que é prioritário na nossa vida e a quem desejamos servir. Servir a Deus é garantir que todos possam ser respeitados em suas necessidades básicas por meio do seu próprio trabalho. Servir ao dinheiro é considerar a especulação e a exploração como mais importantes do que as pessoas. O dinheiro é uma excelente ferramenta, mas um péssimo senhor. O nosso Deus nos ama e Ele deve estar acima de tudo. Ele deve ser a nossa prioridade. As coisas materiais não podem tornar-se o centro e a segurança da nossa vida.
A ganância tira a satisfação das pessoas e faz com que pensemos que só é feliz quem tem dinheiro. E isso é um engano. Poupar dinheiro não é pecado, mas não devemos desprezar a verdadeira riqueza, que é a nossa vida com Deus. Nossa intimidade com nosso Redentor é prioridade. Muitos cristãos têm dificuldades em lidar com dinheiro, mas a Bíblia nos ensina como ganhar, como poupar, como doar e até como gastar dinheiro de forma correta. A grande diferença entre os ensinamentos da Bíblia e os ensinamentos desse mundo é a questão da perspectiva. Nesse mundo, focamos nosso tempo e nossos esforços somente no tempo presente, mas a Bíblia nos ensina a basearmos a nossa vida na perspectiva da eternidade. Pois essa vida é passageira e não somos donos de nada. Fazer das riquezas o propósito da nossa vida é um erro fatal, que leva à perdição eterna. Não podemos permitir que o que almejamos tome o lugar do nosso Deus. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com nossas capacidades é a melhor das coisas que podemos fazer. Para amar a Deus de maneira completa, precisamos usar o nosso coração, a nossa alma e as nossas forças. O nosso coração representa as nossas emoções e os nossos desejos. Nenhum amor pode ser mais alto em nossa vida que o amor do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse amor só é completo quando o nosso prazer está em Deus. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, nós encontramos prazer e alegria nas coisas boas que Ele criou. Quando olhamos para o lado e vemos as coisas que se tem praticado, como adultério, fornicação, ira, maledicência, entre tantos outros pecados, achamos que o nosso pecado não é tão grave. Mas se olharmos para Deus em toda a sua santidade, é impossível não ter nojo do pecado e não se escandalizar com os pecados denominados os mais pequenos. Amados, vamos vigiar e manter os nossos olhos em Deus, pois Ele é o nosso tudo. Ele é por nós e trabalha em nosso favor, fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam. Amado irmão, amada irmã, lance fora o medo e mergulhe nas verdades de Deus. O Senhor é o nosso auxílio e nos ajuda, nos dando poder para enfrentarmos o que for preciso. Ele prometeu sempre estar conosco, mas precisamos obedecê-lo. Ele exige obediência. Ele não nos abandona, mas para desfrutarmos da sua graça, precisamos nos manter obedientes, pois Deus é o nosso ajudador, nosso escudo, nossa proteção e torre segura. Nele nos escondemos, nele encontramos total segurança e nada poderá nos fazer o homem. Através dessa palavra, vemos que a preocupação do apóstolo Paulo não é com o dinheiro em si, mas com o desejo doentio por ele
que faz com que as pessoas se tornem cegas e percam o foco nas coisas que são eternas, causando todos os tipos de problemas para si mesmas. Amados, que possamos guardar essa palavra maravilhosa em nosso coração e meditar nela de dia e de noite, para que sejamos fortalecidos espiritualmente. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa jornada.